Estamos de volta com De Bem com Você, já no último bloco. Hoje o nosso tema é infertilidade e a gente está aqui com o doutor Antônio Eugênio, que é ginecologista, e também com a psicóloga Renata Borja. Gente, vamos dar continuidade então. A gente estava falando a respeito da ovo-doação. Hoje em dia está muito na moda as pessoas terem bebês, fazerem o processo todo fora do Brasil, né? Por causa dessa questão da venda? Né? Dessa dificuldade de conseguir óvulos, porque teria de ser aquela paciente que está doando. Hoje a legislação permitiu, um ano atrás, que você trouxesse uma pessoa para doar por você, não para você, mas por você. Quer dizer, você pode trazer uma pessoa que não está fazendo tratamento de fertilidade para ela doar óvulos para um banco de óvulos em troca de outra pessoa doar para você. O mesmo banco de óvulos, porque você não pode doar óvulos sabendo quem é a receptora e quem é a doadora. Então, você poderia trazer, por exemplo, sua irmã ou uma amiga sua para doar óvulos, em contrapartida, outro casal também está trazendo, então está gerando óvulos para a gente trocar entre os casais esses óvulos para facilitar. Isso gera a necessidade de fazer um banco de óvulos para fazer o que é difícil de montar. Então, isso aí está iniciando agora, pode ser que seja um caminho para solucionar. Enquanto não tem uma solução fácil para os óvulos, o que está acontecendo é isso. Ou pessoas saem do Brasil e vai fazer isso lá fora, em países onde se pode comprar óvulos, então é facilidade. Ou hoje tem serviços importantes trazendo óvulos para o Brasil, né? A gente consegue na clínica um serviço fora do Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, que trazem óvulos, lá eles conseguem óvulos com facilidade. Você importa os óvulos com as características físicas da paciente receptora, né? Cabelo, cor, grupo sanguíneo, etc., com uma rapidez muito maior do que ficar aguardando alguém aparecer aqui. E o senhor falou que hoje tem um novo público que está buscando, né, os bancos de a reprodução assistida, que são os casais homossexuais. Os casais homossexuais femininos têm buscado para engravidar, né, para conseguir filhos, através da fertilização in vitro, que pode ser feito, evidentemente que tem que usar sêmen de banco de sêmen, que não é complicado, isso aí tem muito no Brasil, é fácil de conseguir. E você pode tanto fecundar o óvulo e transferir para aquela doadora, como transferir para outra. Quer dizer, uma mulher pode ficar grávida dos óvulos da companheira. Né? Você pode fazer a transferência entre as duas. Então... Renata, e ao longo desse processo todo que a gente está falando, desde as tentativas, as dúvidas, as expectativas, né? O que o casal tem que pensar, independentemente de ser um casal homossexual, heterossexual, o que esse casal tem que pensar, então, ao longo desse processo todo, se preparar emocionalmente para essa gestação? É muito importante, as pessoas não falam muito em prevenção. É isso que você estava dizendo, é importantíssimo, porque tem-se uma ideia de que eu só vou buscar um processo terapêutico só se eu for doido. E isso ainda infelizmente, isso ainda está na população de menos hoje em dia, mas ainda existe esse preconceito com relação a um processo terapêutico. Então, a gente tem que acabar com essa história e tem que começar a entender o seguinte, não, o processo terapêutico ele serve para ajudar. Ele pode servir para prevenir, ele pode servir para trabalhar com algumas questões que estão ali em processo e precisam ser resolvidas. Muitas vezes os casais não vão procurar, às vezes, um tratamento, mas eles, às vezes, não estão conversando sobre a situação em si. Então, eles estão com dificuldade, quando uma coisa dessas acontece, eles têm dificuldade de falar sobre o problema. A mulher tem uma dificuldade de falar sobre como ela se sente, a vergonha que ela sente. O homem tem dificuldade de falar como ele se sente, a vergonha que ele sente, porque eles têm isso. Existem as emoções são todas presentes ali. Está presente a raiva, né, de um do outro, está presente a ansiedade, que é a espera, a expectativa, está presente a tristeza de não dar certo, de não conseguir. Então, essas emoções, muitas vezes, elas não são ditas, as pessoas passam por cima disso como se isso não acontecesse, não estivesse acontecendo. Então, muitos casais, eles deixam de conversar, eles deixam de falar sobre isso, sobre o que eles estão sentindo e verbalizar, ter uma conversa a respeito dessa situação é muito importante, porque isso pode ser exatamente uma situação muito importante para esse casal de um início diferente. Então, até porque provavelmente esse casal, principalmente naqueles casos em que
vocês citaram, o casal está junto há 10 anos e só depois que resolve engravidar e aí vai ver que tem um problema. Sim. Sinal que é um problema de diálogo que vem muito antes disso, né? Sim, muitas vezes vem de antes. O problema às vezes vai acontecendo, existe uma dificuldade de eu falar com o outro como que eu estou me sentindo com relação àquilo. Então eu vou fingindo que não está acontecendo. E aí o outro também finge que não está vendo o que está acontecendo. Então, muitas vezes, o que a gente vai perceber, às vezes, nesse casal, que é um pouco do que eu falei inicialmente, vem com uma outra queixa, uma depressão, outra coisa, mas eu não preciso esperar essa queixa acontecer, nisso que nós estamos falando aqui agora. Eu não preciso simplesmente eu estar deprimida para procurar uma ajuda, eu não preciso estar com um transtorno de ansiedade para procurar uma ajuda. Eu posso procurar ajuda porque esse é um momento de ressignificar uma série de coisas, de fazer uma comunicação assertiva, de saber como que eu vou dialogar, de falar sobre as emoções. As pessoas não entendem. Quantas vezes você já escutou a história? As pessoas precisam validar a emoção. A gente não sabe nem o que é validar a emoção. Eu perguntar, você está falando em validar a emoção. Você sabe o que é validar a emoção do outro? Eles não sabem o que é validar a emoção do outro. É o quê? É dizer para o outro, olha, eu entendo o que você está sentindo, né? Eu entendo o que você está passando, deve estar muito difícil para você isso. Então, vamos conversar junto, vamos chegar numa concordância aqui. Às vezes o outro, a gente escuta essa frase, mas a gente não sabe nem como que a gente vai chegar nisso. Então, é importante essa comunicação nesse momento e a prevenção, principalmente. Doutora, e qual que é, então, o conselho, a dica, sei lá, que o senhor daria para os casais que estão em dúvida se vão ou não ter filhos? Já faz um exame preventivo? O quê? Não, isso depende da idade. Né? Casais jovens podem ter dúvida, tem tempo para dúvida. Né? Já um casal acima de 36 é melhor ver se pode ter dúvida ou se não dá mais para ter dúvida. Às vezes a encruzilhada é final, né? Porque se você optar, dependendo da sua idade, se optar, vou pensar se eu vou ter filho, você está optando por não tê-los, né? Sim. Então chega uma hora que ou é agora ou não é nunca vai dar mais tempo, né? Mas aí também é o que a Renata estava me falando antes do programa começar. Se a pessoa quer ter o filho, ela vai ter o filho, né, Renata? Se é um propósito... Eu falo muito, eu falo, olha, qual que é o seu objetivo? Aí, é ter filho? É ter filho. Então, filho você vai ter. A forma, nós não sabemos. Mas filho você vai ter. Porque você tem várias, se de todas as formas, todo esse procedimento não der certo e todas essas coisas não der certo, ela pode adotar. Então, existem possibilidades. Assim, você vai ter... se você tem realmente um desejo de ser mãe e se o outro tem efetivamente desejo de ser pai, é possível. Tá certo. Gente, quero muito agradecer a presença, a participação de vocês. Foi um excelente papo. E, ó, tá vendo, né? Tem que pensar com calma, mas também não pode ficar pensando a vida inteira não, porque senão o tempo passa. O programa de hoje está chegando ao fim, nós agradecemos a sua companhia. Semana que vem terá mais um De Bem com Você inédito e eu te espero. Até lá, tchau, tchau.